Olá, como vão vocês todos? Tudo bem? Voltamos aqui para mais uma meditação nesse tempo de advento. E hoje nós ainda estamos vendo as respostas ao Natal, ao nascimento de Jesus, e nós vamos dar uma olhadinha num episódio bem interessante, que é o episódio onde um ancião, na verdade dois, mas um ficou mais famoso do que o outro, um ancião chamado Simeão, faz uma declaração para lá de interessante sobre Jesus. Isso um pouco antes, se eu estou fazendo a conta direito, deles irem para o Egito. E assim, nós vamos dar uma lidinha aqui, eu vou colocar aqui para nós. Vou colocar para nós aqui, deixa eu ver. Aí está, o capítulo 2 de Lucas, frases de 22 até 28. Bastante interessante isso que acontece nesse episódio, né? É bem, vamos dizer assim, bem emblemático, né? Simeão era um cara piedoso, né? E ele estava assim, aguardando ansiosamente a chegada do Messias. Essa era a sua ânsia, era o seu anelo, o seu desejo, né? E de alguma forma o Eterno disse a ele que ele veria isso antes que morresse. Olha só. E aí, ele foi movido pelo Espírito Santo a chegar no momento exato em que Maria, José e Jesus estão chegando no pátio do templo. Aquelas coincidências, né? Nós chamamos sobrenaturais, né? Essa agenda que o Eterno coloca, faz acontecer, e aí você está lá no momento certo, na hora certa, com a palavra certa. Foi isso que aconteceu. Então, podemos chamar isso de sincronização divina, não é? Aquele momento em que acontece aquela conexão. Então veja você, naquele momento, estou aqui dando um pano de fundo, nós vamos ler o texto, né? Então tem tempo para você abrir aí. Naquele momento, né, o Simeão, quando ele olha para o menino, né, ele toma o menino nos braços, então ele segura a criança, interessante isso. Não é para ele, não pega que que bonitinho, vamos ver o neném, não é isso não. Ele pega o bebê como se um reconhecimento por tudo que aquele bebê representava. Estamos falando de uma criança de 8 dias, mais ou menos, não é? Então isso é um gesto simbólico, inclusive ele vai dizer, ó Todo-Poderoso, ó Soberano, né? Como o Senhor prometeu a mim, agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo. Então, vamos dar uma olhadinha no texto? Vamos lá ver? Então, eu vou ler aqui, ó. Lucas, livro de Lucas, capítulo 2, frases aí de 22 até 38. É um texto mais longo hoje, tá bom? Diz assim: Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então, eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la. Pois está escrito na lei do Senhor: todo o primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado então pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus e disse, vamos ver aqui: Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar o teu servo partir em paz. Esta palavra Senhor, ela quer dizer dono, soberano, tá? Não é Senhor do seu Zé, não.
pois já vi com os meus olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. 7 anos depois que ela havia casado, seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Então vejam vocês. Primeiro, nós temos aqui o Simeão, ele viu Jesus como a salvação de Deus. Ele entende Jesus como a salvação de Deus. O próprio nome Jesus quer dizer isso, não é? Então, os seus olhos tinham visto, vamos dizer assim, todo mundo estava olhando ali o filho da Maria, né, do José e tal, né? Mas o que ele viu foi a salvação de Deus. Isso é muito interessante, né? Ele viu o Messias, o ungido de Deus, ele viu Cristo. E ele entende que esse Cristo enviado, esse Messias, esse Filho de Deus, era para nos libertar da pena de prisão do pecado. Então ele fala isso claramente. Vai ser para todas as nações, todos os povos. Uma coisa que me chama muita atenção, né? Todos os povos, os não-judeus, e para a glória de Israel. Interessante. Segundo, ele vê Jesus como essa luz que vai iluminar todas essas nações, todos esses não-judeus. Eu faço parte disso hoje, né? Então, conscientemente ou não, vamos dizer assim, ele evoca um texto de Isaías. Se eu não me engano, vou dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma olhadinha juntos. Isaías ali, o capítulo 49, por ali, verso 6, deixa eu ver aqui, que diz assim, ó, olha só, diz assim: o Senhor me disse, você não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficarem vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Interessante. Simeão parece que tem essa percepção, né? E essa maneira de compreender, ela teve um impacto violento depois na mensagem do apóstolo Paulo. Os não-judeus, os não-judeus. Então, primeiro, Simeão vê esse Jesus como a salvação de Deus ao mundo, né? Segundo, ele vê como a luz do mundo para todas as pessoas, todos os gentios. Gentio quer dizer estrangeiro, né? Ou seja, os não-judeus. E, em terceiro lugar, ele viu Jesus como um motivo de divisão também. Ele vai dizer, olha, isso vai ser como uma pedra. Vai haver gente que vai tropeçar nela. E vai haver gente que vai construir sobre ela. Ela vai ser de tropeço para alguns e de edificação para outros. Isso é interessante, né? Uns ergueriam-se, cresceriam a partir de Jesus, outros cairiam, seriam destruídos. E diante de Jesus, está muito claro, segundo Simeão, e eu concordo com ele, a neutralidade é impossível. Ou você envolve-se com Jesus e cresce junto com ele, ou você está
destinado a ficar de fora, né? E essa história de Simeão, o que ela faz? Ela nos traz, então, essa lição acerca da nossa condição espiritual. Já parou para pensar nisso? Já tinha ouvido essa história, né? Somos daqueles que crescemos a partir de Jesus e crescemos para sermos da família de Deus, ou somos daqueles que caímos e estamos fora e excluídos da família de Deus? Essa história do Simeão nos traz essa percepção da nossa condição espiritual. Percebemos onde Deus está? Percebemos onde Jesus está? Então, podemos ver isso na mesma maneira nesta profetisa, esta mulher que lá estava, chamada Ana, já idosa, e ela vê aquela cena toda e ela começa a falar o quê? Falar sobre o que o Eterno estava fazendo e a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Então imagina aquela senhora idosa que talvez tinha o respeito do pessoal. Gente, é esse aí que vai libertar a gente dessa confusão que a gente está metido. É esse aí que vai abrir o caminho. E veja só que duas figuras o Eterno usa. Um idoso e uma idosa. Uma viúva, uma mulher que a turma vive dizendo, né, que a Bíblia ela é machista, misógina, escolhe a mulher e tal e tal. E olha o protagonismo das mulheres o tempo todo na história de Jesus aparecendo, desde lá atrás, desde lá de trás, desde a anunciação. E sempre essas intervenções apontam para o Eterno, é obra do Eterno. Jesus é o Eterno em ação, ele é obra do Eterno. É ele que devemos observar, é ele que devemos focar. Natal é para isso. Natal é para nos fazer lembrar desse tempo e dessa exigência. É obra do Eterno. É Jesus que devemos focar. Tudo bem dar presente, fazer festa, fazer tudo bem. Tá tudo já, não tem problema nenhum. Mas não esqueçamos, é obra do Eterno. Tá? Lembrando você aqui, ó, a partir do ano que vem, nosso YouTube vai mudar, a nossa Toca Comunidade Cristã, ali é nosso canal no YouTube da igreja, também vai mudar o Instagram, não é que vai mudar, vai acrescentar, vamos separar as coisas, está muito misturado hoje. Mas no fim das contas, tudo é para Jesus, então lembra disso, tá? Esse é o nosso desafio. Não precisa brigar com ninguém, não precisa entrar em discussão severa com ninguém. É só ler, por exemplo, um texto desse. Pede permissão na sua casa, na sua família. Eu queria ler um pouquinho da história de Jesus e orar por vocês, pela família toda e tudo mais. Essa é a grande tarefa para esses dias e é o nosso desafio. Tá bom? Ok? Muito bem, gente. Até a próxima.